Fala galera, vamos continuar aqui o nosso papo sobre o Neander em arquitetura de computadores, o Neander, o nosso processadorzinho hipotético, beleza? Na última videoaula, então, nós tratamos dos aspectos arquiteturais do Neander, comparando o que é organização e o que é arquitetura de computador de forma geral. Show! O que a gente vai fazer aqui agora? Antes de entrar no simulador, a gente vai conhecer agora um pouquinho dos aspectos de organização do Neander, que como a gente tinha dito no último vídeo, são aspectos relacionados ao nível lógico digital, ao projeto lógico do processador, bem como a disposição dos elementos. E por elementos eu digo literalmente circuitos, elementos lógicos, operacionais, registradores, flip-flops, memória, unidade de controle, ULA. Vamos seguir nisso aí então. Para isso, nós vamos discutir aqui agora quais são os elementos necessários da organização do Neander. Ou seja, o que eu preciso para montar o processador Neander. Antes disso, eu vou pedir para você se lembrar, lá da última videoaula, quais são as características que nós dissemos que o Neander tem. Primeiro, largura de dados e endereços 8 bits. Depois, dados representados em complemento de 2. Ainda ia precisar de um acumulador de 8 bits, um apontador de programa de 8 bits, né, um program counter, e um registrador de estado com 2 códigos de condição, negativo e 0. Lembrando que nós discutimos isso em termos de arquitetura. Sabendo disso, nós vamos precisar de um registrador de 8 bits para ser o acumulador, um registrador de 8 bits para ser o PC, o apontador de instrução, e mais um registrador contador. Por quê? PC é registrador de incremento, certo? Se agora ele indica 0, daqui a pouco ele vai indicar 1, depois ele vai indicar 2, se não tiver jump. Então, vou precisar desse contador junto com ele. Um registrador de estado, tá? Que é aquele registrador que vai nos dar os códigos de condição, N0. Na verdade, eu vou usar ali mesmo, são 2 flip-flops. O restante eu nem vou precisar. Se eu pudesse usar só 2 flip-flops, já me atenderia. Uma memória de 256 posições, de 8 bits cada, que é o que a gente consegue endereçar com 8 bits da largura do barramento de endereço. E aqui, para a fase de busca de cada instrução, a gente vai precisar de um registrador de 4 ou 8 bits. De 8 não, né? De 4 bits para o registrador de instrução. Só que como o nosso sistema ele tem largura de dados 8 bits, nós vamos pegar um registrador de 8 bits e mandar só metade dele, usar só metade dele. Joia. E para acessar a memória, como nós estamos vendo isso desde lá do von Neumann, 2 registradores adicionais de memória. O registrador de endereços e o registrador de dados da memória. Os dois de 8 bits, por quê? Largura de endereço 8 bits, largura de dados 8 bits também. Então perceba que aqui a gente tem as características discutindo em termos arquiteturais. Lembrando que quando nós estamos falando de termos arquiteturais, aqui eu não falei do conjunto de instruções, que está dito lá no último vídeo, que são as 11 instruções que a gente vai retomar daqui a pouco. E aqui, ó, a gente já tem aí, em termos de organização, nós estamos falando de elementos que nós vamos precisar para montar daqui a pouco, tá bom? Embora eu possa ver isso como elemento arquitetural, ou seja, são elementos visíveis ao programador, desse slide aqui para frente a gente começa a montar e vai ver isso como elemento organizacional. Por quê? Por quê? E aqui, galera, a gente tem a ideia do fluxo de dados do Neander. São 2 minutinhos aqui que eu vou te pedir para raciocinar ainda de forma abstrata, que daqui a pouquinho vem a organização dele, beleza? Mas o que é o fluxo de dados? O fluxo de dados é, como está escrito ali, ó, data path, ou seja, o caminho, data path é o caminho de dados, por onde esses dados vão passar dentro do processador. Como que a gente entende isso? Entendendo que dados passando quer dizer que eles estão sendo transferidos de registradores para registradores, de registrador para memória, de memória para registrador, de registrador para registrador. Então, como é que é o controle desse fluxo de dados e qual que é o fluxo de dados? Beleza, vamos pensar numa instrução aqui, ó. Vamos pensar na instrução de load, por exemplo. O que é load? Load é essa aqui, ó, 0010, que graças ao montador a gente não vai precisar saber desse código. O que é o montador? É a ferramenta que a gente tem para poder transformar ou a nossa pseudo-instrução, que nem está escrito aqui, ó, em assembly, por exemplo, em código binário, em linguagem de máquina.
ou o contrário. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Montadores, eles vão aceitar macro-instruções, pseudo-instruções, vão gerar códigos binários já para poder configurar o processador, que a gente não vai precisar se preocupar nesse nível. Beleza. Tranquilo. Aí olha só, vamos pegar aqui load. O que é load? Load a gente tem que encontrar o endereço também, ou seja, o dado está neste endereço, porque o modo de endereçamento é direto. O que isso significa? O acumulador tem que receber o conteúdo da memória daquele endereço. Como é que isso vai ser dentro do processador? Na fase de busca da instrução, que é ir lá pegar da memória e trazer para o processador para depois executar, né? O que acontece é que o registrador de instrução recebe o conteúdo da memória no endereço PC, mesmo porque PC tem o endereço da instrução. Ótimo, RI recebeu. Já incrementa para PC para ele apontar para o próximo endereço. Para executar, agora nós temos que encontrar o dado. Onde que está o dado? Lembra que eu disse para vocês que o endereço do dado está no byte subsequente à instrução? Isso eu disse no último vídeo. Então é isso aqui. A gente pode ter, por exemplo, um registrador endereço, que ele vai receber o conteúdo de memória indicada por PC, porque PC já foi incrementada. Então, por exemplo, se a instrução ela foi buscada na posição 128, nesse momento o PC está valendo 129. E o endereço do dado está na posição 129. Por isso que agora tem que buscar lá no PC atualizado. Atualiza PC de novo. E aí pronto, no próximo ciclo o acumulador já pode receber memória naquele endereço. No endereço que ela buscou na 129, beleza? Naquele endereço que não é 129, aí vai estar o dado. Joia, então busca e traz para o acumulador. E aí atualiza os registradores NZ para dizer se aquele dado é zero, não é zero, negativo ou não negativo. Isso é um fluxo de instrução, mas nossa senhora, que trem abstrato, não é? Então, para melhorar isso um pouquinho, olha aí a organização do Neander. O que a gente tem aqui? Isso aqui, se você implementar isso aqui, você vai ter um processadorzinho com as instruções. Joia? Vamos estudar cada item desse aqui. Primeiro, aqui, pessoal, a gente tem a ULA, Unidade Lógica Aritmética, que é onde vão acontecer as nossas operações lógicas aritméticas. Lembrando que toda essa distribuição aqui, ela tem que fazer ser possível executar todas as instruções que nós projetamos, nós não, né? Que estão projetadas para o Neander. Como é que isso vai ser possível? Olha esse tanto de caminho, de seta que tem aqui, tá vendo? Esse tanto de setinha aqui é que tem que nos dizer essas coisas aqui, Isso aqui, certo? Isso aqui, beleza? Mas vamos voltar aqui então. Vamos analisar isso aqui de novo, olha só. Pera aí, só dar uma limpada aqui. O que a gente tem então? Vamos voltar aqui para a ULA, a gente parou na ULA. A gente tem do outro lado aqui a memória. Registrador de endereços da memória, registrador de dados da memória, beleza? Vamos voltar para a ULA então. A ULA recebe dados, ela pode receber dados do acumulador. Uai, que estranho, eu falei que os dados eles iam para o acumulador, né? Mas naturalmente, eles saem da ULA, ó o caminho aqui, vão para o acumulador e do acumulador ela pode realimentar a ULA. Ou não, né? Pode sair daqui para ir lá para a memória. Olha que louco isso. Bacana, né? A gente também tem aqui o RI, que é o registrador que recebe a instrução da memória, passa por um decodificador para a unidade de controle descobrir que instrução é essa, ela aciona esse monte de sinal de controle, certo? Que esses sinais de controle vão chegar aqui na memória para dizer se é uma operação de leitura ou de escrita, aqui no PC para dizer se é para incrementar o PC ou se é para dar uma carga do PC, recebendo isso da memória por uma instrução de jump, por exemplo. A gente vai analisar isso com calma. Diz se é para poder habilitar o acumulador para receber resultado da ULA, certo? Esse monte de coisas aí. E olha o registrador de endereço da memória aqui, ele pode receber dados tanto do PC quanto da memória. Por que isso? Porque a gente pode ter jump também, certo? Bom, pode até parecer meio confuso, mas como é que a gente vai melhorar isso?
Vamos pegar o exemplo que a gente acabou de dizer, certo? Eu vou ajudar vocês aqui, então, a entender qual que é o fluxo de dados dentro do Neander. Olha só, deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Aqui, vamos fazer desse jeito, ó. Acho que vai ficar até melhor de entender aqui. Olha só. A gente tem aqui, então, registrador de... Vamos buscar essa instrução de load. Registrador de endereço da memória recebe conteúdo do PC. Cadê isso? Registrador de endereço da memória. Ah, então do PC ele vai para o MUX. E do MUX ele vai para o registrador de endereço da memória. Foi. Depois, a unidade de controle vai ativar o read. O read está aqui, ó. A unidade de controle ativou o read. Beleza. PC recebe PC mais 1. A unidade de controle ativou o incremento do PC aqui. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho da ponta. Ótimo. Beleza. Incrementou. A gente tinha incrementado o PC aí. Beleza. RI recebe RDM. Então, nesse momento aqui, ó, aquele conteúdo do endereço que nós indicamos veio para o RDM. Do RDM ele saiu e veio para o RI, que é o registrador de instrução da memória. Da memória não, né? Registrador de instrução do processador, que literalmente recebe o conteúdo da instrução, enquanto o PC está indicando o endereço da instrução a ser buscada. Joia. Depois disso, a gente está nessa fase aqui, ó, vamos executar. Por que nós vamos executar? Porque a instrução já está no RI. Então, vamos executar isso aqui. Beleza. Como é que começa? Registrador de endereço da memória recebe PC. Uai, de novo? Justamente porque aqui o PC estava incrementado. Ele vai chegar no REM, que é o registrador de endereço da memória, para poder ir buscar o parâmetro, o endereço do dado. Lembra que quando a gente tem aqui, ó, a instrução até aqui é instrução, essa metade aqui não interessa, é don't care, e o endereço do dado está literalmente aqui, certo? Então tem que buscar. O PC acabou de incrementar para indicar que estava na próxima posição de memória. Exatamente esse esquema que a gente desenhou aqui. Belezinha. Então, aconteceu de parar aqui. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Agora a gente está nesta linha aqui, ó. De novo, ativa outra leitura de memória e já incrementa o PC de novo. O PC já fica pronto para o próximo ciclo de clock. Registrador de endereços da memória recebe registrador de dado da memória. Aí o pau quebrou, né? Mas olha só, como que isso é feito? Vou até mudar a cor aqui, ó. Dessa forma, ó. Registrador de endereço da memória recebe registrador de dados da memória. Então, o caminho que sai é por aqui. Ele chega no MUX e vai para cá. Quem controla o MUX? Olha o seletorzão do MUX aqui, ó. De onde que está vindo esse seletor? Dos sinais de controle. Então, a unidade de controle está controlando isso. Beleza? Aí, por que o registrador de endereço da memória recebeu o registrador de dados da memória? Justamente porque cadê o dado? Cadê o dado? Está naquele endereço que estava seguindo a instrução. Então, não era pegar lá do PC de novo. Agora, era a própria instrução que dizia cadê o dado dela. Por isso que o endereço teve que vir da memória. E é por isso que eu digo para vocês que essa sequência binária que fica na memória pode ser dado ou pode ser instrução. Se ela chega no registrador de instrução, ela é instrução. Se ela chega, pode ser endereço também, né, que é parte de instrução. Se ela chega nesses aí de cima, aqui, ó, PC, REM, é tudo endereço. Ela vai ser dado só quando ela chegar da ULA para lá, beleza? Aí no final, habilita um read. Ó, se habilitou um read, que é esse aqui de novo, por que habilitou um read? Porque o dado que estava no endereço indicado pelo registrador de endereço da memória, ele vai descer, ó, não está dando para ver? Muda a cor. Vai descer para o registrador de dados da memória. E aí, do registrador de dados da memória, olha a última linha do slide lá, ó. Ele vai para onde? Vai para o acumulador. Opa! Vai ter que entrar na ULA. Aí sim ele entra no acumulador. Beleza? Quando entra no acumulador,
a ULA consegue atualizar. Isso simplesmente para a gente poder carregar um dado da memória no acumulador. Então, olha só a importância da gente ter esse monte de coisas aqui, ó. Olha só, o que a gente tem? ULA, para poder realizar operações lógicas aritméticas. RI, para poder receber a instrução e entender, mandar o decodificador decodificar qual que é a instrução a ser executada. Aqui, ó, que eu estava dizendo para vocês, entra o opcode, ou seja, só 4 bits. A outra metade simplesmente não interessa. De onde que vem essa instrução? Se ela está chegando aqui, eu vou seguir o caminho inverso. Ela só pode estar vindo do RDM, que é o registrador de dados da memória. Então, quando eu habilito um read, a memória pega o dado daqui, de dentro dela, mas de onde? De onde o registrador de endereço da memória estiver indicando, e joga para o registrador de dados da memória. Se eu tiver habilitado um write, vai ser o contrário. O dado que estava aqui vai para a memória. E como é que a gente sabe de onde que esse dado vem? Aqui, do registrador de endereço da memória. Tá, mas quem habilita esse registrador? Depende. Pode ser o PC, ou pode ser a própria memória. Quando é a memória que indica endereços. Quando a gente tem que fazer jump, quando tem que buscar endereço de dado, de operando. Quando não é só o PC sequencial da instrução. Beleza? E aí, outra coisa. Quem alimenta o acumulador? A ULA. E quem alimenta a ULA? Ou o próprio acumulador, ou, olha, de novo, registrador de dados da memória. Para esses dois aqui fazerem operações. E aí, feito isso, a própria ULA alimenta os códigos de condição nesse registrador que eu disse para vocês que eu só precisava de 2 flip-flops. E quem orquestra isso tudo? A unidade de controle através dos sinais de controle que voltam chegando no circuito todo. Beleza? Olha só, é muito bacana isso, né? Então, para poder ratificar, agora eu quero mostrar para vocês um jump. O jump é muito bacana, porque olha só, vou tentar executar aqui. Primeira linha lá. Registrador de endereço da memória recebe PC. Ok. Tá aqui, ó. Perfeito. E aí eu vou habilitar um read, ou seja, o endereço que estava indicando aqui a próxima instrução, né, a ser buscada. Vem para o registrador de dados da memória. Ótimo. Já incrementa o PC já. PC mais 1. Terceira linha, registrador de dados da memória vai para o RI. Neste momento, a instrução chegou no processador. Já sei qual é a instrução. Beleza? Já decodifico aqui, que é muito rápido, que é fazer essa tradução aí entre os sinais. E aí, o que eu descubro nessa instrução? Que ela é só para eu alterar o próximo endereço a ser buscado na memória. Como é que eu faço isso? Primeira linha da execução lá no slide. REM recebe PC, registrador de endereço da memória, recebe PC. Tá aqui. O PC já estava incrementado. Concorda comigo? Por quê? Porque eu estou indo buscar... Vocês concordam comigo que nem está escrito aqui, ó, jump end. Nesse momento, eu só preciso fazer o endereço passar para o PC, para indicar que não é mais uma sequencial. Agora eu vou indicar para o PC qual que é o próximo endereço que ele vai buscar na memória. Por isso que eu estava aqui. O PC vai para o registrador de endereço da memória. A gente acabou de fazer isso. Ativo o read. Read manda para o RDM. Beleza? O novo endereço. Para onde que vai esse novo endereço? Para o acumulador? De jeito nenhum. Ele volta para o PC. Ele volta para o PC. E como que o PC sabe que tem que pegar dele e não tem que se incrementar? Através desses dois sinaizinhos aqui, ó. Carga PC ou incrementa PC. A unidade de controle é que vai dizer neste momento, ó, dá carga aí, viu? Pega do endereço que eu estou te entregando. Não incrementa não, porque não vai ser sequencial não. O usuário pediu para poder fazer um jump, ou seja, é o PC que vai ter que dizer qual que é o endereço da próxima instrução a ser buscada. Nós vamos fugir do fluxo comum.
que é do fluxo sequencial, certo? E é basicamente isso. Quando você vê aqui então, ó, são todos circuitos que nós já vimos, são todos circuitos lógicos. Você pode botar aqui dentro da ULA, a gente tem aqui dentro somador, a gente tem aqui AND, a gente tem OR, beleza? PC é registrador, MUX é multiplexador para selecionar qual entrada vai para a saída, registrador, memória, registrador, decodificador, flip-flop, só dentro da unidade de controle, que aqui é na base de máquina de estados, ou seja, a gente vai usar circuitos sequenciais e controlá-los através de uma sequência de transições pré-definida para implementação, beleza? E não tem nada que a gente não conheça aqui nesse ponto. Se for implementar isso aí, dá para implementar e virar um projeto, fazer um hardwarezinho, um processador nosso não, né? Um processador hipotético, mas que ele funcione, beleza? Tranquilo. E daqui... Aí aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Sobre, literalmente, os sinais de controle. Então, por exemplo, quando eu digo registrador de endereço da memória recebe PC, o que eu estou dizendo? Seletor 0. A unidade de controle tem que avisar para o MUX, tem que jogar um zerão aqui, ó. Para quê? Para o MUX pegar a primeira entrada e jogar na saída. De onde que vem essa entrada? Do PC. Para onde que ela vai? Para o REM. O próprio unidade de controle tem que saber que ela vai ter que dar uma carga no registrador de endereço da memória para ele receber o que vem da entrada. Entendeu? Quando, por exemplo, eu quero incrementar o PC, isso aqui é o meu comentário, né? Mas como é que isso tem que ser feito em termos de projeto? Incrementa PC, aqui, ó, unidade de controle, manda o PC ser incrementado. RI recebe RDM, carga RI. O que é carga RI? Aqui, ou seja, pega o que está na entrada e joga na saída, lá do conceito de registradores construídos com flip-flops. Ele só recebe do RDM, ó, o único caminho dele é esse aqui. E assim seguimos. Por exemplo, REM, registrador de endereço da memória, recebe o RDM. Seletor igual a 1. De onde que é esse seletor igual a 1? Bom, aqui do multiplexador. Aqui, seletor vale 1. Se esse seletor vale 1, é essa entrada que vai para a saída. Nós estamos falando daqui, ó. Essa entrada vem de onde? Vamos rastrear. Ah, tá. Fez sentido agora, então, ó. RDM sai aqui, vem para o MUX, seletor vale 1, joga ela na saída. Carga REM, carga registrador de endereço da memória. Beleza, pega ela e joga na saída. Então quer dizer que eu peguei o endereço aqui, joguei aqui, a memória vai acessar então esse endereço. Exatamente, exatamente. E é assim, igual aqui na ULA. Como é que vai saber qual operação que é? Vai ter que selecionar. A gente pode fazer naqueles moldes do multiplexador, que a gente vai botar códigos de seleção, os seletores lá embaixo, e imaginar que é daquele mesmo jeito. É o que eu estava dizendo para vocês. Isso aqui a gente está no aspecto da organização. Como é que isso vai virar hardware? É outra coisa. Eu posso implementar de um jeito, você pode implementar de outro jeito, certo? E basicamente é isso. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente tem aqui esse cenário de organização, agora sim, com esses recursos aí, ó, ULA, memória, RDM, REM, MUX, um PC, um RI, um decodificador e 2 códigos de condição e um acumulador, 2 flip-flops, né? A gente consegue ter um processadorzinho e simulá-lo aqui nesse simulador. Porque esse simulador aqui, ele mostra o que está acontecendo aqui dentro, certo? E é exatamente isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, beleza? Então, dúvidas sobre a arquitetura do Neander? Vídeo anterior. Para poder usar agora o Neander numa simulação, próximo vídeo, beleza? Bom, por hoje é só. Valeu por assistir, fiquem ligados na próxima videoaula.